Eu quero trazer uma palavra nessa manhã e eu quero que você acompanhe junto comigo ali no telão. Vamos lá, João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente identifica em todas as páginas da Bíblia um Deus que ama, um Deus que amou. E porque ele amou, diz o texto bíblico que acabamos de ler, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele entrega o seu próprio Filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito, o alvo do amor de Deus é a salvação de todos aqueles que creem em seu Filho. Deus é um Deus que ama. E esses dois versículos que estão aí, eles sintetizam o Evangelho de Deus. O Evangelho pregado, a boa notícia, as boas novas. Mostra o quanto Deus ama o pecador. Eu não estou dizendo que Deus ama o pecado, não, de jeito nenhum. Mas Deus ama o pecador. E o desejo de Deus. Alguém às vezes pergunta qual é a vontade de Deus. A vontade primária de Deus é que todos se salvem. Quando você lê a Bíblia Sagrada em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: e Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Alguém pode me perguntar, pastor, qual é essa verdade? O mesmo Paulo, ele explica qual é a verdade no versículo seguinte, dizendo: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo por resgate de todos. Sabe, gente, o amor de Deus, ele é inegável. E existe um capítulo na Bíblia em que Jesus se dedica a explicar o seu amor, o amor do Pai, por todos os homens, por todas as mulheres, pela humanidade. E esse capítulo, que é um capítulo onde Jesus conta três histórias, três pequenas histórias, todas dentro de um mesmo capítulo, somente para explicar o amor de Jesus por todos os homens, pela humanidade. Esse capítulo é o capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas. O Evangelho de Lucas traz no capítulo de número 15 essas três histórias. E é sobre essas três histórias, para explicar de forma mais simples possível, porque o Evangelho, gente, é simples. O Evangelho é isso que você acabou de acompanhar junto comigo nessa leitura. Um Deus que ama e que entrega sacrificialmente seu Filho para resgatar todos aqueles. E todos aqueles que crerem no seu nome serão salvos da ira futura. Queridos, essa é a simplicidade do Evangelho. E Jesus deixa isso ainda mais simples quando ele explica contando três histórias. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Ele conta a história, é o nosso tema. Ele conta a história de uma ovelha, de uma moeda e de um filho. Vamos ler junto comigo? 1, 2, 3. Quando você abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 15, você se depara logo com o início do capítulo, versículo 1, 2, 3, de Jesus sentado em uma mesa, junto com pecadores, pessoas que não conheciam a Deus. E Jesus, ele sempre deixou muito claro, ele usa até um exemplo dizendo que o médico não é trazido para aqueles que estão saudáveis, mas para aqueles que estão enfermos, os doentes. E ele se colocava nessa posição, ele veio para alcançar o pecador, o pobre, o miserável, aquele que tinha na sua alma um desejo por Deus, mas vivia longe de Deus.
Agora, diferentemente dos religiosos da época que se colocavam acima dos outros, Jesus se assentava na mesa, trazendo uma palavra de esperança e de amor. E Jesus é pego nessa cena que eu descrevo uma cena onde Jesus está derramando seu amor. Está sentado numa mesa, com pessoas que estavam longe de Deus, afastadas de Deus, que viviam como se Deus não existisse. Bom, Jesus estava sentado nessa mesa e os religiosos chegam e começam a murmurar de Jesus, começam a falar de Jesus. Eles olham para a cena e eles começam a dizer que Jesus comia e que Jesus se sentava com pecadores. Ninguém, num nível de santidade, poderia ter esse tipo de mistura, se sentar segundo o pensamento deles. Mas Jesus estava sentado ali. Como disse no começo, não significa que Jesus amava o pecado de forma nenhuma, mas Jesus sempre amou o pecador e sempre quis resgatá-lo. Hebreus 4,15 diz que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Jesus nunca pecou. E Jesus estava sentado ali, e aí quando aqueles religiosos começam a murmurar, a falar, a apontar o dedo, Jesus então vai contar 3 pequenas histórias para explicar o tamanho do seu amor, o tamanho do amor do Pai. Cada história tem um princípio, tem uma lição. A história da ovelha, a história da moeda e a história do filho. E você pode me questionar nessa manhã se eu te disser, Jesus te ama. Você pode me questionar perguntando, se ele me ama, me prove isso. Eu quero provar isso para você, contando rapidamente, tirando algumas lições dessas 3 pequenas histórias. A primeira história é a história de uma ovelha. Lucas, capítulo 15, versículo 4, Jesus começa contando essa história, dizendo: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Eu sei que quando a gente lê assim, parece uma história que só o fato como Jesus coloca já revela o seu amor, mas na verdade é controversa. Se você fizer um cálculo, Jesus está falando de 100 ovelhas. Uma se perde. Observe que Jesus está falando desse pastor de ovelhas que vai deixar 99 no campo. Se você pensar um pouquinho comigo, você vai perceber, e eles também perceberam, que nenhum pastor iria atrás dessa ovelha que se perdeu por um cálculo simples. Ele jamais arriscaria 99 por causa de uma. Como ele, sendo o pastor das 100, arriscaria deixar aquelas 99 ali e ir atrás apenas de uma? Na cabeça dos religiosos que estavam ali, se perdeu, está perdido. Afinal de contas, entre 100, você perde uma, você recupera, você corre atrás, você vê o que acontece mais para frente. Larga isso para lá. Você não pode arriscar 99 por causa de apenas uma. Se essa ovelha que se perdeu não prestou atenção no comando do pastor, se essa ovelha que se perdeu não seguiu o rebanho, se essa ovelha que se perdeu foi desatenta, se desgarrou, o problema é dela. Em outras palavras, que morra a que se perdeu. Mas aqui Jesus começa a entrar na mente desses homens, porque ele apresenta um pastor que decide arriscar, decide encontrá-la. E por quê? Porque para esse pastor, o pastor dessa história que Jesus está contando, cada uma delas tem o mesmo valor. Ele ama todas elas. Ah, mas ela não merece. Ok, mas ele ama. Ah, mas ela se perdeu sozinha. Mas ele ama, gente. Ah, larga essa que se perdeu para lá. Mas Jesus ama. Alguém talvez tenha dito, abandona. Mas eu preciso dizer para você que o pastor dessa história ama igualmente cada uma delas.
Então, esse pastor, num ato de amor tão lindo e tão maravilhoso, ele arrisca assim as 99. E ele sai atrás dessa uma. Pelas montanhas, pelos valados, ele busca, ele chama, ele vai atrás. Eu não sei a distância que percorreu, eu não sei o quão longe ela foi, mas ele acha essa ovelha. E é isso que a história nos conta. O texto, o versículo seguinte vai dizer que quando ele a encontra, ele coloca alegremente sobre os seus ombros. A palavra alegremente aqui, ela vem de uma palavra grega que fala de júbilo. O texto aqui no original diz, ele coloca rejubilando sobre os ombros aquela ovelha. Ele encontra. A ovelha está machucada, está ferida, está cansada, está esgotada. A distância dos cuidados do pastor fez com que ela ficasse abandonada. Ela se distanciou, aterrorizada por causa das noites que passou perdida, aterrorizada pela iminência dos seus predadores. Ela agora é encontrada. Eu fico imaginando nessa história, eu gosto de olhar para os dois lados, eu fico imaginando o alívio dessa ovelha ao ouvir a voz do seu pastor e a saber que agora está nos braços do seu pastor. Eu imagino que se essa ovelha falasse, agora resgatada pelo pastor, ela diria, como o salmista diz no Salmo 23, o Senhor é o meu, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Escute, o salmista diz, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Talvez ela foi encontrada num vale. Então o versículo 4 do Salmo 23 diz, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Diante da iminência dos predadores, o salmista no Salmo 23, versículo 5 diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ao perceber que ela foi seguida, ao perceber que o pastor foi atrás dela, talvez o coração dela estivesse como o do salmista no versículo 6 do mesmo Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O encontro daquela ovelha com o seu pastor, a segurança, o amor e a proteção estava de volta. O pastor a encontrou. Talvez a expectativa do encontro seria uma expectativa de confronto. Talvez a expectativa seria uma expectativa de ter que alinhar essa ovelha. Mas não. Ele rejubilando, a coloca nos seus ombros. E aqui me choca, porque o texto que está ali diz que ele deixou as 99 no campo. Mas agora, ao regressar, o versículo 15:6 diz assim, e a leva para casa. Ele não a devolve no campo, mas ele a leva para casa. Observe, gente, o amor desse pastor é tão grande que enquanto ela não tivesse absolutamente apta e curada de tudo aquilo que sofreu, ele não a devolveria no campo com as outras, até que sarasse, até que curasse, até que cuidasse. Eu pergunto para vocês, que amor é esse? Essa ovelhinha agora é alimentada, cuidada, tratada. Tinha se desgarrado, mas foi encontrada. Pastor, que história simples. Sim, porque o evangelho é simples. O mesmo, exatamente o mesmo,
acontece conosco. Jesus fez e continua fazendo a mesma coisa. Ele sai ao nosso encontro. Como o salmista escreveu no Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Eu quero lhe dizer que se você está aqui nessa manhã, se você está de pé, mesmo diante de tudo que você já viveu na sua vida, e você está aqui nessa manhã, é porque a bondade e a misericórdia do Senhor tem perseguido a sua vida, tem seguido você. Da mesma forma, Ele faz isso na loucura da vida que nós vivemos, na sociedade em que nós estamos, e da correria do dia a dia, nós nos desgarramos e ficamos longe do pastor. Às vezes, até mesmo sem perceber. Essas decisões que tomamos, sem consultar o bom pastor, nos leva a uma vida de sofrimento, de angústias, de erros, de cabeçadas, que nos geram uma profunda angústia e tristeza, porque nós não fomos criados para viver em ribanceiras, perto de penhasco, mas nós somos criados para ser cuidados pelo bom pastor, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Você já se sentiu assim? E quando eu pergunto, é porque eu já me senti. Você já se sentiu assim, numa espécie de solidão, numa vida sem Jesus? Eu sei que você trabalha talvez com muita gente. Eu sei que você está aqui nessa manhã rodeado de pessoas. Eu sei até que você talvez tenha uma família. Talvez você, casado, casada, durma do lado de uma pessoa. Mas eu estou falando de um tipo de solidão, onde essa solidão não é preenchida, vencida por pessoas. Essa solidão só é preenchida pelo Senhor. Sabe, Davi escrevendo sobre isso, ele escreve no Salmo 6, versículos 6 e 7. Olha o que Davi escreve. Davi era rei, gente. Davi era rei de um reino. Davi não estava sozinho nunca. Nunca. Mas sabe o que ele escreve? No momento da sua vida, ele diz no Salmo 6, versículo 6, eu estou exausto, cansado, exaurido, de tanto sofrer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Ele está usando aqui uma hipérbole, ele está usando um exagero para tentar explicar aquilo que ele está sentindo. Ele está dizendo que ele inunda o colchão dele de lágrimas. Por que Davi está falando do colchão? Por que Davi está falando do leito? Por que Davi está falando da noite? Porque é no apagar das luzes que a gente coloca a cabeça no travesseiro e ali é só você e Deus. E se for só você sem Deus, a solidão aperta, o sofrimento vem. A gente tenta de todas as formas preencher isso com coisas. Nós colocamos metas, queremos conquistar coisas para que a gente alcance algo que preencha isso. E é uma vida frustrada, porque ainda que alcancemos coisas, a falta de Deus continua ali. A distância do pastor continua ali. Davi continua, ele diz, os meus olhos me consomem de tristeza, fraquejam o meu corpo por causa dos meus adversários. Mas o mesmo salmista foi encontrado pelo bom pastor. Então, no Salmo 18, versículo de número 16, ele escreve assim, das alturas, porque ele está no vale, ele está embaixo, das alturas, ele estendeu a mão e me segurou e tirou-me das águas profundas. Do que Davi está falando? O bom pastor me encontrou. Queridos, é esse encontro, no grito de socorro daquela ovelhinha. O pastor ouviu. No sofrimento daquela ovelhinha, havia um pastor que estava arriscando tudo, só para encontrá-la, só para resgatá-la. Que história simples, pastor. Essa é a história da minha vida, talvez seja a história da sua vida. A história de alguém que foi resgatado, que se perdeu, que estava em sofrimento, em tristezas e angústias,
esperneando para tentar encontrar um motivo para a vida, numa loucura para tentar encontrar qual era o meu propósito, o Senhor me alcançou. E eu faço minha as palavras do salmista no Salmo de número 40, quando ele escreve assim, no 2 e no 3, Ele, o bom pastor, me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me num lugar seguro. Escute agora, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Eu não sei qual é a história da sua vida. E nessa manhã eu não ministro aqui só para de repente alguém que esteja visitando a gente. Não, queridos. A palavra é para todos, inclusive para mim. É o encontro. Jesus fala desse pastor que vai ao encontro dessa ovelha. Que amor é esse? Bom, Jesus agora vai trazer uma segunda pequena história, até menor do que a primeira. E agora, no centro dessa segunda história, tem uma mulher e uma moeda. Observem o que diz o texto. Ou qual a mulher que, possuindo 10 dracmas, 10 moedas, e perdendo-se uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Jesus vai trazer agora a figura de uma mulher que perde uma moeda. Observem que agora de 10 ela perde uma moeda. Agora, a questão aqui é que isso é perdido dentro de casa. Dentro de casa, essa mulher perde. Diante da perda de uma moeda, ela começa uma busca diligente e minuciosa. Qual é o objetivo dela? Encontrar uma moeda. Observe, ela já tem outras 9. Ela tinha 10, perdeu uma. Se tratando de moeda, seja sincero, vai para cima, corre, busca. Larga isso para lá, perdeu, está perdido. Alguém aqui já perdeu dinheiro dentro de casa, não? É duas sensações, a pior e a melhor. A pior é quando perde. Qual é a melhor? Quando você põe a mãozinha no bolso e sente um papelzinho e puxa. Você diz, oh, glória a Deus. Essa mulher, ela perdeu. Agora eu pergunto, gente, para que tudo isso? Para que todo esse processo? Acender uma candeia, acender a luz, varrer a casa toda, procurar atentamente, em cada canto, até encontrá-la. Para que tudo isso? Ainda restam 9. Observem como Jesus está tratando do coração do Pai, de como para Deus Ele se importa com todos da mesma forma. E agora ela vai buscar isso. É simples. Talvez para você seja fácil de dizer, para mim também. Ó, minha filha, você perdeu, você tinha quantas? 9? Perdeu uma, perdeu, ok. Larga isso para lá. Mas sabe por que essa mulher não larga isso para lá? E a resposta é bem simples. Porque a moeda é dela. Escute, ela trabalhou por aquilo. Ela pagou um preço, um serviço. Ela fez algo por aquilo. Ela se dedicou para que aquilo fosse um direito adquirido dela. É dela. Talvez para quem não fez, tanto faz. Para quem não trabalhou, tanto faz. Mas para ela, não. Ela se coloca diligentemente atrás daquilo. Bom, se fosse eu, talvez daria um conselho. Larga para lá. Porque não fui eu que me esforcei por ela. Não fui eu que batalhei por ela. Mas para aquela mulher, ela queria diligentemente. Ela tinha algo no coração. Está aqui. E eu vou achar. E ela começa então, nesse processo, ela acende a luz. Ela varre toda a casa. Na época em que Jesus falou sobre isso, a casa dos mais necessitados, que era a maioria da população, nem janela tinha. Era um quadrado, escuro, cheio de coisas dentro.
eu imagino que essa mulher tirou tudo para fora. E foi. E não é assim, gente. Não é como nos nossos dias. O piso era de terra batida. E eu estou falando de uma moeda. Como achar uma moeda num lugar de terra batida, o pó? A moeda é estreita, é fina, vai para baixo daquele poeirão. Mas essa mulher, eu imagino que ela peneirou a terra da onde ela morava até encontrar aquela moeda. E sabe qual que é o resultado? Ela encontrou. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo a ver, não só contigo, comigo também. Eu preciso que você saiba de uma coisa. Alguém precisa ouvir isso aqui nessa manhã. Jesus não desiste de você. Não desiste. Ah, pastor, desiste sim, não desiste. Sabe por que não desiste? Onde você está? Você está aqui. Você está aqui, você está de pé. Jesus não desiste de você. E sabe por que ele não desiste? Porque ele pagou um preço por você. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 6:20, vocês foram comprados por um alto preço. Aquela mulher poderia esquecer da moeda, mas não esqueceu. Aquela mulher poderia largar isso para lá. Assim também é Jesus, que não esqueceu de cada um de nós. Sabe, eu não sei se você já se perdeu. Uma vez, eu sou de Joinville, Santa Catarina, e uma vez eu fui com um amigo meu, junto com a família dele, para a praia. E quando nós chegamos lá, na nossa cabeça de adolescente, a praia ela fazia uma curva, e bem na curva tinha rochas, pedras, muito altas, gente, eram precipícios. E a gente botou na nossa cabeça, 3 horas da tarde, que a gente poderia, ao invés de usar o caminho da estrada para ir até a outra praia, a gente botou na nossa cabeça que a gente poderia ir pelas pedras para outra praia. Eu estou falando de montanha. E a gente, sem a noção do espaço, do tempo, da distância, nós empreendemos naquilo. E nós começamos a passar por lugares onde a gente pulava de uma pedra para outra com 10, 15 metros de altura entre elas. E a gente foi indo, e o sol desceu e escureceu. E agora nós não enxergávamos um palmo na nossa frente. E nós vimos uma luz em cima da montanha. E nós decidimos tentar chegar até lá, mas a gente não enxergava mais nada. E a gente caiu num espinheiro. E chegou um ponto que eu, no auge da minha adolescência, não sei se 14 ou 15 anos, eu levantei a minha cabeça para o céu e não me restou mais nada. Me veio a percepção de que eu ia morrer ali. E me veio a sensação de que ali era o meu fim. Eu não podia voltar, porque imagina, pular essas pedras com esses vãos profundos, no escuro, se no claro já era difícil. E eu fiz uma oração, eu disse, Deus, né? E como eu estava meio não querendo muito saber de Deus, como a dracma perdida, eu falei, Deus da minha mãe, ok? Minha mãe é uma... Eu quis botar o ticket da minha mãe na mesa de Deus. Eu não sabia que Deus não precisava da minha mãe para me amar. Deus me ama. Deus ama você. Deus não te ama porque tem alguém na sua família que é uma boa pessoa. Deus ama você. É você mesmo. E eu fiz uma oração e disse, Senhor, me tira desse lugar. E me veio uma convicção no coração que a gente deveria voltar. Vocês acreditam que a gente voltou sem ver as pedras? Pulando elas. E chegamos de volta na areia da praia, 4 horas da manhã. Estava todo mundo procurando, a cidade tinha parado procurando esses 2 adolescentes, que não sabiam se tinham sido sequestrados, se tinham sido mortos, se tinham sido. Simplesmente, nós tomamos uma decisão por conta própria. E as nossas decisões, queridos, quando nós nos afastamos de Deus, elas sempre nos levarão a um caminho de sofrimento. E às vezes é necessário retornarmos por onde fomos,
para encontrar novamente a segurança da onde Deus quer nos colocar. Ela foi atrás, sabe? Ela encontrou. Eu quero lhe dizer, era dela, ela conquistou, e eu quero dizer uma coisa para você. Você é do Pai, o Pai te comprou com um alto preço, o sangue do seu próprio Filho. E não medirá esforços até encontrar você. Essa é a segunda história. E agora Jesus vai contar a terceira e última história de 2 filhos e um pai. Observe o texto, começa assim: um homem tinha o quê, gente? O que o homem tinha? De quem eram os filhos? Desse homem. O homem tinha 2 filhos. Os filhos eram dele. Dele. E é assim que começa essa história. O mais novo chega no pai um dia e diz: pai, me dá minha herança. O pai dá a herança para o filho, a parte que lhe competia a esse filho mais novo. Eu sei que passando de bate-pronto assim, parece simples, mas não é. Esse filho está ferindo deliberadamente o coração do pai. Porque herança, o filho só tem acesso à herança do pai quando o pai morre. Ao pedir a herança do pai com o pai vivo, ele está deixando claro para o pai: para mim, você morreu. Não é só uma partilha de bem, gente, mas é uma afronta ao coração do pai que amava aquele filho. E agora aquele filho pede a herança. E é como se ele dissesse: você não existe mais. Agora eu vou viver por minha própria conta. Será que não fazemos o mesmo? Quando vivemos uma vida, vivendo uma vida como se Deus não existisse? Como se nós estivéssemos por nossa conta? Como se nós vivêssemos sem uma prestação de contas? Eu preciso dizer para você, isso não é para te assustar, apenas para você compreender o quanto o Pai te ama. Mas cada um de nós terá que prestar conta da própria vida diante de Deus. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes 12:14, pois Deus trará julgamento a tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 12, ele diz assim: cada um de nós prestará contas de si mesmo para Deus. Se você vive na expectativa de aparecer diante do Pai, é porque você se comporta como se o Pai existisse. Agora, se você não tem uma expectativa de prestação de contas, você vive como se o Pai não existisse. Me dá minha herança. O filho pega a herança e parte. Vocês conhecem essa história? São 3 histórias muito simples. E vai para uma terra distante, ele gasta toda a sua herança no mundo, vivendo as coisas do mundo, como se o pai não existisse. Ele aproveita, ele vive uma vida, e quando a herança termina, ele sente fome, e por sentir fome, ele vai trabalhar numa fazenda de porcos. Para um judeu, o animal, o porco é imundo. Olha onde ele se sujeita. Ele vai trabalhar nessa fazenda. E ao chegar lá, a fome é tão grande na terra que ele sente desejo de comer a comida dos porcos. Eu não sei se você teve a oportunidade, se você foi criado ou perto de um sítio, ou se você viveu num sítio. Comida para porco é um negócio complicado. Eu não consigo ver um porco comer a própria comida. Que aquilo dá asco. Sim ou não? Come tudo que tiver pela frente, pode estar azedo, pode estar podre, pode estar o jeito que for, o porco come. Ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. Ele estava completamente fora de si. Por quê? Porque ele estava vivendo como se o pai não existisse.
Ele estava sofrendo as consequências de viver como se o pai não existisse. E agora, totalmente fora de si, o texto vai nos dizer, do versículo 17 de Lucas 15, começa assim: e caindo em si. Quando ele lembra, ele diz: meu Deus, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui nessa situação. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, eu nem tenho mais essa expectativa. Trata-me apenas como um dos teus empregados. Observe como uma vida sem Deus faz o cidadão perder a própria identidade. A identidade do pai está de pé. O meu pai, a casa do meu pai, mas e a dele? Eu só quero ser um dos empregados. Eu não tenho mais expectativa de ser filho. Eu pisei na bola. Eu vivi como se Deus não existisse. Com certeza, a relação é uma relação de punição. Jamais voltarei a ser filho novamente. Ele perdeu a identidade de filho. E agora ele se coloca de novo. Sabe, eu preciso perguntar para você, sabe, quem é você? Ao longo da sua vida, talvez você tenha ouvido tantas coisas a respeito de pessoas que são importantes para você, que falaram coisas para você, que xingaram você, que diminuíram você, que acabaram com você. E essas palavras colaram em você e se transformaram na tua própria identidade. Tem gente aqui que quando alguma coisa dá errado diz: é por isso mesmo, sempre vai dar errado. Sempre acaba errado. Nunca eu vou conseguir. Uma sensação de que nada dá certo. Sabe, uma identidade distorcida. Porque a distância do pai nos faz isso. Mas eu quero lhe dizer, há uma identidade para você. Você é filho de Deus. E isso é tão maravilhoso. Isso cura a gente. Observe o que Paulo escreveu em Romanos 8,14. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Pai, Pai, Papai. Olha a intimidade. O João, escrevendo, ele diz em 1 João 3,1: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, pois o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Gálatas 4:7, deixa essa palavra libertar você. Diz assim: assim você não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, também se tornou herdeiro. Esse é o nosso lugar, essa é a nossa identidade. Então o filho volta para o pai. E quando ele volta para o pai, ele se levanta e volta. E quando o filho aponta numa distância muito longa, o pai, eu não sei se estava numa espécie de sacada, ele vê o filho lá longe, o que me faz entender que o pai passava o dia só esperando o filho voltar. E quando o filho aponta, estando ainda longe, diz o versículo 20, seu pai o viu. Escute o que o pai faz agora. Cheio do quê? Cheio de ódio, cheio de raiva. Esse moleque pediu a herança, sumiu daqui, está voltando agora vai ouvir umas poucas e boas. Não, o texto diz cheio de compaixão. Escute, correu para o filho. Imagina a cena de um pai correndo. E quando ele chega no filho, ele o beija e ele o abraça. Ele corre. No que o filho trabalhava mesmo? Numa fazenda de? O cara chega fedendo a porco. E o pai o abraça e o beija. Você sabe por quê? Está fedendo, mas é meu filho. Está acabado, mas continua sendo meu filho. Cheira a porcos, mas é meu filho. Está destruído, mas é meu filho. Está imundo, mas é meu filho.
E o filho perdido na sua identidade, ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha onde ele escala agora. Não sou digno nem de ser chamado teu filho. A primeira coisa que o pai vai estabelecer no encontro, receba isso. A primeira coisa, o pai estabelece a identidade do filho novamente. Então ele olha para os seus servos, ele diz: depressa, tem que ser agora, tem que ser imediatamente. Tirem essa roupa fedida e coloquem uma roupa limpa e nova, um anel no dedo, sandália no pé. Só usava sandália os donos da casa. Os escravos não usavam calçado. Só usava anel. O anel era a assinatura do pai. Tinha um brasão que era colocado sobre cera quente e servia como uma assinatura. E as roupas novas? O pai está dizendo: não, meu filho, você tira essas roupas de imundícia e eu quero te colocar roupas novas. Você vai assinar como eu assino, porque você tem o meu sobrenome, você é meu filho. E você vai colocar sandálias no pé, porque você não é, nunca foi e nunca será um escravo. Você é o meu filho. Olha que coisa mais linda. Uma vida longe de Deus é uma vida morta. O pai diz: esse meu filho estava morto e voltou à vida. Por que o pai diz isso? Se ele, de fato, não estava morto. Porque uma vida sem Deus, gente, preste bem atenção, não é uma vida, é apenas uma existência. Você já teve a impressão que você só existe, que você não vive? Semana após semana, semana após semana, semana após semana, o tempo está passando, a vida é um vapor, os anos estão indo e parece que não há um propósito na sua vida. Está falando de uma existência, não de uma vida vivificada em Deus. Quando Paulo vai escrever aos Efésios 2,4, ele diz: porque Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos, porque pela graça nós somos salvos. Três histórias. A ovelha, a moeda e o filho. 3 pequenas histórias. Eu, de propósito, não concluí nenhuma delas, porque queria concluir as 3 juntas. Quando ele vai concluir a história da ovelha, ele fala que o pastor chega em casa, reúne os amigos e vizinhos, está em Lucas 15:6, e diz, olha a palavra: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, olha a aplicação que ele vai fazer, haverá mais alegria. Ele começa com alegrem-se, ele é retundante, fala de alegria. Ele diz: haverá mais alegria, aonde? No céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que precisam se arrepender. Olha isso. Quando ele vai concluir a história da moeda, ele diz assim: e quando a mulher encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, olha a palavra: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há, olha a palavra, alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando o pai encontra o filho, ele vai concluir a parte deste filho, do mais novo, dizendo: tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Há algo esperando quem quer que seja a um encontro com Deus. E o que esse encontro promove de imediato é a alegria. A alegria. A alegria. Há uma comemoração. Há um prazer nisso. O recomeço é marcado com muita alegria. Eu preciso perguntar para você nessa manhã, e seja sincero para responder só para você mesmo.
Você é feliz? A sua felicidade, como caminha? É uma felicidade circunstancial? Há uma noite, uma festa específica, há um tempo de férias em algum lugar? É uma felicidade circunstancial? Para eu ser feliz, algo precisa acontecer? Não é disso que Jesus está falando nesse texto. Ele está falando de uma alegria que inunda o coração daquele que, independente do que esteja vivendo, sabe que é filho de Deus. É uma convicção de que, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque o meu Pai está comigo. É dessa alegria que eu estou falando, que independe das circunstâncias. João 15:11, Jesus diz assim: tenho-vos dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Querido, a nossa alegria circunstancial é apenas uma porcentagem daquilo que podemos alcançar. A alegria completa só é em Deus. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo, nem o que eu estou passando? Bom, o salmista diz no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, pastor, para eu ficar feliz, eu preciso estar num lugar com pessoas, e nesse lugar tem que ter coisas. Bom, Paulo escrevendo sobre isso, em Romanos, capítulo 14, 17, ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, esse lugar. Sabe, quando eu olho para essas três histórias, e eu já vou terminar, eu vejo um padrão, um princípio. Na ovelha, ela se perdeu sem querer. Ela se perdeu. Sem perceber que estava se perdendo, ela distanciou e se perdeu. Quando eu olho para a dracma, gente, é uma moeda. E a moeda não tem consciência. Vocês concordam comigo ou não? Moeda tem consciência? Não tem. Mas ela estava perdida. Ela não tem consciência de que está perdida, mas está perdida. Quando eu olho para o filho, eu percebo que o filho se perde voluntariamente. Observe como há diferença na forma como se perderam. Enquanto a ovelha se perde sem nem perceber que está se perdendo, a moeda não tem consciência de que está perdida, e agora o filho, completamente convicto, sabe aquilo que está fazendo, se perde voluntariamente, e porque se perde voluntariamente, precisa voltar voluntariamente. Observe isso. Eu não sei qual é o seu caso nisso, mas eu preciso levá-lo a uma reflexão. E é só entre você e Deus. Mas essa reflexão, sabe? Eu não sei se como uma ovelha, você esfriou, se afastou, nem percebeu que estava se afastando. Sabe, aquele tipo de pessoa que se afasta dizendo, eu amo Jesus, eu amo Deus, mas Jesus vai ficando cada vez mais longe. Não está nem percebendo que está se afastando. Eu não sei se, como a dracma, você talvez não tenha nem a consciência de que precisa ser salvo. Mas nessa manhã eu preciso lhe dizer, sim, todos nós estamos mortos nas nossas ofensas e pecados. E precisamos confessar Jesus e crer que Jesus é o Filho de Deus que entregou a vida por nós. Mas talvez você não tenha essa consciência. Talvez você viva uma vida sem ter a consciência de que precisa ser salvo. Ou talvez seja como o filho, que conscientemente sabe, virou as costas para o pai, pediu a herança e vive uma vida como se Deus não existisse. Procura cauterizar a sua mente
para que não lembre da casa do Pai. Por quê? Porque na casa do Pai, eu tenho que prestar conta. Eu tenho que responder ao Pai. Eu tenho que obedecer o Pai. Eu não quero. Eu prefiro colocá-lo nesse lugar em que ele não existe. E eu vou vivendo a minha vida aqui. A gente tem 3 diferenças. Mas ainda que tenham 3 diferenças e sejam histórias diferentes, há algo entre elas que inunda o meu coração. Jesus te ama. Não importa a proporção. Quer que eu te prove? Quantas ovelhas eram? 100. Quantas se perderam? Uma. Ele foi atrás dessa uma. Quantas dracmas eram? Só 10. Olha, começou com 100. Uma se perdeu. Ele achou essa uma. Quantos filhos eram? 100, 10, 2. Não importa a circunstância. Não importa a situação. Não importa se é entre muitos ou se é entre poucos. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de você. E sabe, talvez você possa pensar, acho que o pastor quer me convencer de alguma coisa. Eu não quero convencer você de nada, querido. Se eu tentar, eu me frustro. Eu jamais vou conseguir. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem, a mulher, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. A minha parte aqui é apenas ministrar ao seu coração. E agora você pode, voluntariamente, depois de ouvir, sair por aquela porta e viver uma vida como se Deus não existisse. Ou você pode se propor a ser achado por Ele. Eu não sei como disse, se você não tem a consciência da salvação, eu estou trazendo ela agora à sua mentalidade. Eu não sei se, sem perceber, você foi se perdendo, ou se deliberadamente você sabe que está absolutamente errado, longe do Pai, mas mesmo assim vive uma vida como se o Pai não existisse. Sabe, a forma como termina a história do filho, eu quero terminar aplicando aqui. Caindo em si. É percebendo. É dizendo, eu reconheço. Eu preciso do bom pastor. Eu preciso da mulher diligente. Eu preciso do pai que ama. Olha que figuras do cotidiano, do dia a dia. Olha a simplicidade dessas histórias. Parecem 3 historinhas. Mas é assim que Jesus apresenta o Evangelho. É muito simples. Ele veio para buscar e resgatar aquilo que estava perdido. Ele entregou a vida por aqueles que estavam perdidos, para encontrá-los. Então, muitos de vocês receberam um convite para estar aqui. E se eu colocar o microfone na sua boca e te perguntar, quem te convidou para estar aqui? Você tem a resposta, talvez. O meu amigo, minha amiga me chamou, e por isso eu estou aqui. Então você veio porque esse amigo te convidou? Sim, foi porque esse amigo te convidou. Eu preciso lhe dizer que é algo mais do que isso. Você está aqui porque o Espírito Santo tem conduzido você. Você está aqui porque Jesus nunca tirou os olhos de você. Você está aqui porque o Pai tem um propósito. E o Espírito Santo usou as ferramentas necessárias para que hoje você estivesse aqui. Eu contei 3 histórias simples. Como isso pode ter um significado de transformar a vida de alguém? É pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que convence, sabe? Uma das coisas que Paulo escreve a respeito do Espírito Santo é: não apagueis o Espírito. Não sufoque o Espírito. Não sufoca. Mas entenda que Deus tem uma vida diante de você. Eu não sei como é que está a tua casa, nem como é que está a sua família, nem como é que estão os seus relacionamentos. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, os desafios que você está enfrentando. Mas no meio dos momentos mais difíceis desses personagens que eu acabei de ministrar, o Pai estava ali. O pastor estava ali.
para encontrar, para curar, para resgatar, para ressignificar, para trazer identidade. Quem entendeu isso, diga amém.